Ok, nesta manhã eu gostaria de falar sobre crescer. Diga comigo crescer. Crescer é diferente de inchaço. Já falámos acerca disso, não é? Crescer não é obesidade. Crescer é realmente desenvolvermos em todas as áreas. Crescermos, em tudo crescermos. E a palavra de Deus diz que podemos plantar, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ele diz isso. Olha, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diga comigo, é Deus que dá o crescimento. Logo, se queremos ver crescimento na nossa vida, na vida da igreja, na vida do que é que seja, dos nossos negócios, dos nossos projetos, dos nossos relacionamentos, nós precisamos de perceber que só um é que dá crescimento. Isso não quer dizer que nós não vamos plantar, isso não quer dizer que não temos que regar, mas temos que ter a noção que se alguma coisa vai crescer, nós precisamos daquilo que dá o crescimento. Diga comigo, só Ele é que dá crescimento. Amém? E para que haja crescimento, são necessárias três coisas na vida de qualquer ser vivo. Nutrição, diga comigo, nutrição, alimentação, higiene, alimentação, nutrição, mesma coisa para perceberem. Nutrição, higiene e exercício. São três áreas importantes para nós podermos crescer. Podemos comer bem, mas se não nos lavarmos, corremos sérios riscos. Podemos tomar banho várias vezes ao dia, mas se não comermos, corremos vários riscos. Podemos comer bem, tomar banho todos os dias, mas se não nos mexermos, certo? Eu e minha esposa gostamos... Minha esposa, já nem chamei Elisa, é minha esposa, agora tenho andado com ela nas palmas das mãos. Bem, certo? Gostamos de ver num canal da televisão, que é o TLC. Isto tem alguns programas interessantes, alguns aqui levam morrer a rir. Mas há alguns que até, por um lado, mexem connosco. E há um programa que tem a ver com pessoas muito fortes, que têm que fazer operações. E é bom porque a gente sente-se elegantes, não é? A gente quando comparamos situações piores do que a nossa, nós damos gratos por aquilo que somos, não é? Mas quando vemos pessoas com 300 quilos que sabem que estão à beira da morte e sabem que se nada mudar na sua vida estão à beira da morte, mas continuam deitados a comer hambúrgueres e batatas fritas. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nutrição é extremamente importante na nossa vida, certo? E obesidade não é crescimento, inchaço não é crescimento. Nutrição saudável traz, sem dúvida, crescimento saudável. E é Deus que dá o crescimento, logo é Ele também que dá aquilo que nós precisamos para ter uma nutrição equilibrada e saudável. Correto? Concordam comigo? Então, se nós sentimos que não estamos a crescer, precisamos de ver que tipo de alimentação é que nós estamos a trazer à nossa alma, ao nosso espírito e à nossa mente. Correto? Se nós estamos a crescer para os lados, precisamos de perceber o que é que estamos a comer a mais que não devíamos. E que aquilo não se traduz realmente em crescimento, mas noutros problemas. Então, muitas vezes, e como cristãos, nós podemos envelhecer, mas não forçosamente crescer. O ser humano muitas vezes envelhece, mas nem sempre cresce. Correto? E é importante percebermos que crescer é muito mais do que uma questão apenas orgânica, é uma questão que envolve todas as áreas da nossa vida. Crescimento também não é automático. Há necessidade de decidirmos crescer. Há necessidade de nos esforçarmos por crescer e persistirmos em crescer. Correto? Porque eu vou ter que regar, eu vou ter que regar a semente que eu plantei e depois esperar que Deus dê o crescimento. Eu não posso ficar aqui a um canto e dizer assim, Deus faz-me crescer. Se ela não for nutrida, se não houver trabalho, então a nutrição não acontece como deve ser e o processo de crescermos e nos tornarmos como Cristo, então é apenas uma intenção e não uma decisão. Mas deixe-me dizer, o plano de Deus e o desejo de Deus é que todos nós possamos crescer. E crescer não apenas no sentido de conhecermos mais da Bíblia ou de termos mais informação de Deus, até porque eu acho que nós temos tanta informação de Deus e ainda assim às vezes conhecemos-lo pouco. E crescer em Deus é mais do que termos informação de Deus. É nos alimentarmos de forma correta e isso significa irmos ter com aquele que também nos dá o alimento para nós crescermos e de forma natural nós vamos crescendo. Por isso é que quando nós nos juntamos enquanto igreja, há pessoas que às vezes olham para a igreja de longe ou de perto e dizem, a igreja assim e assado. Mas a igreja é composta por tanta gente com diferentes níveis de crescimento.
com diferentes níveis de maturidade. Nós não podemos, a igreja é isto. Não é a igreja, são muita gente que muitas vezes tem diferentes tipos de alimentação e estão em estágios completamente diferentes de crescimento e desenvolvimento. E nós precisamos, ao falar e em pensar em igreja, em cristianismo, ou em sermos filhos de Deus, em percebermos que, tal como numa família, não nascem 10 filhos ao mesmo tempo, embora às vezes isso aconteça. Os filhos vão crescendo, então há sempre filhos mais novos e filhos mais velhos, filhos mais crescidos, filhos menos crescidos, mas o importante é crescermos, diga comigo, crescermos. Como é que nós então crescermos em Deus? Como é que nós nos nutrimos? Ou do que é que nós nos alimentamos? Vire-se lá para a pessoa que está ao pé e diz, do que é que nós nos alimentamos? O que é que eu preciso para crescer espiritualmente? Diga comigo, o que é que eu preciso para crescer espiritualmente? E note uma coisa, uma das coisas interessantes é assim, eu posso crescer fisicamente e não crescer espiritualmente. Mas se eu crescer espiritualmente, todo o meu ser vai ser afetado. Corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, alimentamos-nos do corpo de Cristo. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, por isso é que eu disse há bocadinho que nós não íamos ler naquele momento esta passagem. E eu vou tentar ser pontual nestas coisas. Vamos ler alguns versículos e vamos falar sobre isso. Então hoje estamos a falar sobre nutrição. Eu quero que os irmãos comam bem. Há bocado eu estava a falar com alguém e disse assim, epá, estás mais elegante e tal. O que é que andas a fazer? É alimentação, exatamente. E já agora dou-vos já uma boa notícia. Eu gosto de dar as boas notícias. Pela primeira vez desde há muitos anos eu peço só 102 quilos. Para quem já pesou 120, então acho que sim. Não é? Porquê? Obrigado. Acho que é de encorajar. E nós devemos encorajar alguém que quer melhorar. Certo? E alguns dizem assim, epá, 102, ainda assim. Mas calma, devagarinho. Não é? Eu já não me lembro com que idade é que deixei de pesar só dois dígitos. Mas hei de lá chegar. Não é? Já tenho vindo por aí devagarinho. E porquê? Por isso simplesmente porque nós, e eu em particular, mas nós lá em casa decidimos corrigir alguns hábitos alimentares. Então é só isto. Só a alteração da alimentação que nós fazemos altera a nossa vida e nos torna mais saudáveis. E nós, enquanto pessoas completas, com uma mente, com uma alma de emoções, com espírito, nós precisamos perceber que também todas as outras áreas são alimentadas diariamente com muita coisa. Certo? Há bocado a minha esposa estava a falar acerca das pessoas que nos alimentam com conversas deprimentes. Não é? Pessoas que vêm sempre com relatórios negativos. Pessoas que vêm sempre não para nos edificar. Não é? A palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja boa para edificação. E com isto também não quer dizer que a gente está sempre a passar a mão pelo pelo. Se a gente precisa dizer à outra pessoa, olha, calma, Elizabeth, calma. Ela fica lá. Não é? Falarmos a verdade em amor, dizemos as coisas, desde que seja com o objetivo de edificar. Esse é o princípio. Nós somos alimentados diariamente com notícias, com relatórios, com rumores, com uma série de coisas que alimentam a negatividade, certo? A depressão, a tristeza e a incredulidade. Chega a uma altura que a gente estamos saturados. E hoje as pessoas estão saturadas. E quando as pessoas estão saturadas, aquilo que as pessoas querem fazer é deixar de sentir, de pensar. Então vou ao médico e o médico ajuda com um medicamento que faz as pessoas tornarem-se insensíveis. E tudo começa por causa de uma má alimentação. E às vezes confundimos até a questão do amor e da misericórdia com o estarmos a ouvir constantemente pessoas. Nós precisamos de um tempo para processar e precisamos, em qualquer área da nossa vida, de fazer uma alimentação certa. Pronto, não dando mais a volta, vamos lá a esta passagem. 1 Coríntios 11, 23, 25 tem a ver com a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto, ou a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação ou bênção, se não discernir o corpo do Senhor. Bem, esta palavra aparece de forma aparentemente negativa, porque estava a lidar com uma situação negativa. E estava a lidar com uma situação negativa porquê? Porque a igreja daquele tempo não estava a fazer isto num contexto completamente errado. Eles não estavam a discernir a importância do corpo. Mas eles não estavam a agir como corpo. O que é que nós estamos aqui a falar, se estamos a falar de alimentação? É que quando Jesus nos dá os símbolos e diz isto é o meu corpo e o meu sangue, tomem, comam e bebam, está a dizer que isto não é apenas uma simbologia, isto é alguma coisa que é uma realidade. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo. Assim como Jesus deu o exemplo, nós seguimos esse exemplo, ou seja, a minha vida é carne e sangue para vocês comerem. Eu sou comido por vocês. Agora não vão dizer que aquilo é uma igreja de canibais, né? Eles comem-se uns aos outros. Percebam no sentido, nós nos alimentamos da vivência da igreja. Nós nos alimentamos não de reuniões apenas, não do ensino da palavra, mas nós nos alimentamos da convivência, da interação, do relacionamento que nós temos uns com os outros. Sempre que nos sentamos à mesa para comer, sempre que nos sentamos para conversar, sempre que oramos, sempre que nos ajudamos, sempre que nos suportamos, sempre que nos corrigimos uns aos outros, a vivência da igreja não se pode limitar a uma cerimónia, a um culto, a uma reunião, a uma celebração. Igreja, para trazer nutrição à nossa vida completa, em primeiro lugar, nós temos que nos comer uns aos outros. No sentido figurado, com certeza. Vocês percebem isso? Jesus diz, isto, o meu corpo, é para vocês comerem. O meu sangue é para vocês beberem. E com base nisto, não fica apenas por aí, porque a partir do momento que Jesus fez o que fez, nós nos tornamos o seu corpo. E a vida da igreja é onde flui a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Então, quando eu me dou da minha vida para vos servir, eu estou a dizer, eis o meu corpo, comam. Sejam nutridos, alimentem-se da minha vida. Quando eu dou do meu tempo, quando eu dou da minha alma, quando eu dou do meu esforço, com o seu melhor e do seu pior, é para que vocês sejam servidos e alimentados da minha própria vida. E quando todos nós, como irmãos, como filhos de Deus, fazemos a mesma coisa, nós nos damos a comer, graças a Deus que já não somos, não aqui em Portugal, não somos deitados aos leões, como muitos cristãos no passado foram. Não somos deitados às feras. Mas nós estamos aqui para sermos comidos, devorados, não é? Para andarmos às dentadas uns aos outros. Percebam o que é que eu estou a dizer? Nós somos nutridos. E quando nós, como filhos de Deus, não entendemos isto e nos isolamos, nós pensamos que estamos a fazer o melhor para nós. Provérbios diz, quem se isola busca o seu próprio interesse. Certo? E às vezes a exposição, a vulnerabilidade, a fragilidade, a fraqueza levam-nos a processos de aprendizagem em que muitas vezes confiamos a alguém e ficamos decepcionados, ficamos desapontados. Certo? Mas a outra pessoa limitou-se a ser humana. Tal como nós que falhámos em achar que se calhar aquela pessoa era correta para a gente partilhar um segredo. Mas percebem o que é que eu estou a dizer? O medo, as circunstâncias negativas que às vezes acontecem quando nos expomos aos relacionamentos, jamais podem nos levar ao isolamento e ao medo de voltarmos a ser feridos e de... Mas irmãos, é suposto às vezes até dizer isto. Pode parecer estranho. É suposto às vezes sermos feridos. Porque às vezes a nossa ferida foi o alimento do outro. E esta, hein? Isto acontece nos casamentos. Não é? Eu estava aqui a tentar ver como é que vou pôr isto. A minha Elisa, ela alimenta-se de mim. E eu alimento-me dela. Porquê? Porque eu participo de tudo aquilo que ela me dá em forma de vida. O seu coração, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas tristezas, as suas alegrias. Nós vivemos todos os dias como família e nós nos alimentamos da interação dos membros de uma família. É assim ou não é? Pelo menos na minha casa é. Espero que na vossa também seja. E uma das coisas que eu tenho dito nos casamentos
é que... Deixa eu ver se me lembro. Uma das palavras que são usadas para o casamento é a palavra matrimónio. Toda a gente conhece a palavra matrimónio. A palavra matrimónio vem da palavra matre, ou da raiz da palavra matre, ou da palavra latim matrimonium, que vem da palavra mãe. A palavra mãe é aquela que gera vida. E não estamos só a falar de filhos. Estamos a falar de que no matrimónio é suposto haver vida. E o que é isso da vida? Isso é muito simples. Quando é para chorar, é para chorar. Quando é para rir, é para rir. Quando é para dançar, é para dançar. Quando é para andar tudo à estalada, saiam todos para a rua, apanhem um bocadinho de ar e depois voltem. Vocês agora já pensavam que aquilo... Não é? Quando é para lidarmos com aquilo que é desconfortável, vamos lidar com aquilo que é desconfortável. Porque o problema está muitas vezes quando na família o marido e a mulher deixam de falar do que sentem e do que pensam, lidam com... e começam a encontrar substitutos. O marido entrega-se ao trabalho, a esposa vai para as aulas de zumba. E não tem mal nenhum ir para as aulas de zumba, vá lá sacudir, o que tem para sacudir não tem problema nenhum. Certo? Não faça disso um substituto àquilo que deve ser a celebração da vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque vida é isto tudo. Estou triste, eu choro. E alguém vem ao pé de mim, dá-me um abraço e diz, pronto, já passou. Ou se calhar não passou, mas vai passar ainda. Percebe? Vida é isto. É relação uns com os outros. A vida da igreja não é celebrações, não é reuniões, gente. Isto é uma parte da igreja. A vida da igreja é o que acontece 24 horas por dia lá fora, todos os dias da nossa vida. Uns com os outros. E uns com os outros não vamos ter o mesmo nível de relacionamento, não nos vamos envolver todos uns com os outros, porque sobretudo quando o grupo começa a crescer, torna-se mais difícil. E isso é natural e percebemos, entendemos. Mas precisamos de entender que a pior coisa que podemos fazer, seja num casamento, na igreja, ou no que for, é nós, porque estamos magoados, ou porque estamos a passar um momento, nós nos isolamos e sabemos que a ovelha sozinha é petisco de lobo. Correto? Como é que nós nos alimentamos? Nos alimentamos com a carne e o sangue do corpo de Cristo, com a vida da igreja. Assim como eu no meu lar, eu me alimento da relação que eu tenho com os meus filhos, com a minha esposa. E não pensa que a gente andamos todos lá em cima a saltar de núfar em núfar, né, lá em casa. Não é, oh querida, passa-me aí o pão. E andamos todos ali, e aqui lá em casa é sempre cor-de-rosa, e temos no nosso quarto também assim umas luzes destas, né, para aquilo piscar e tal, e fumos nos cantos da sala. Nada disso, gente, somos gente normal. Eu disse, a imaginação é uma coisa engraçada. A gente pode imaginar o que a gente quiser. Certo? Mas vida é isto, celebrar a vida, matrimónio é isto, e igreja é isto. Nós somos alimentados da carne e do sangue. Nós somos alimentados do corpo de Cristo. Amém? Nós nos alimentamos ao envolver-nos uns com os outros, ao estarmos comprometidos com a vida, com a ação e com o processo de edificação, consolação e correção que deve haver entre todos. Ok? Segundo ponto, como é que nós somos alimentados? Já falámos do corpo. Vamos a João, capítulo 4, versículo 31 a 34. Que horas são, Maria? Pois. João, capítulo 4, 31 a 34. Vamos ficar nestes 3 pontos. Estamos a falar sobre nutrição. Diz assim: entretanto, os seus discípulos rogavam a Jesus, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Será que Jesus trouxe umas sandes de casa? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém? Grande nutrição. Sabe, eu acho que havia ali uma conversa entre Jesus e os discípulos à volta da comida. Estavam num lugar, num momento em que era a altura de comer. E os discípulos: ó Jesus, então tu não comes? Vai lá, come qualquer coisa, pá. E Jesus: não, é pá, eu tenho uma comida que vocês... Os discípulos estavam numa perspectiva meramente física e natural, Jesus estava num patamar espiritual. E será que Jesus trouxe uma lancheira de casa, não é? Se calhar, ou estão a andar a tomar Herbalife. Qualquer coisa. Jesus tem outra comida que a gente não conhece ainda. Mas Jesus estava: não, mas eu tenho essa comida. Mas a minha comida é fazer a vontade
do meu Pai. Deixe-me dizer, há alimento para a nossa vida particular quando nós fazemos a vontade do Pai. Ora, para fazermos a vontade do Pai, nós precisamos saber o que é a vontade do Pai. A vontade do Pai não é somente aquilo que está escrito nas Escrituras. Até que se estamos a falar de diferentes níveis de crescimento, aquilo que para mim hoje é a vontade do Pai não era há 20 anos atrás, porque eu estava num patamar diferente de crescimento. Alô? Então, aqui mais do que conhecer as Escrituras e fazermos aquilo que a Escritura nos diz, é no relacionamento com Deus, na nossa relação com Ele, nós vamos experimentando e percebendo no nosso espírito e no nosso coração o que é que Deus quer para nós naquele momento, naquela altura, naquela estação da vida. E ao percebermos isso, nós vamos fazer exatamente aquilo que Deus nos está a pôr no coração fazer e não aquilo que os outros estão a fazer. Hein? E quando nós fazemos isto, há alimento na nossa alma. Porquê? Porque nós sentimos uma nutrição, sentimos uma satisfação, sentimos uma alegria tal que vem do facto de que comemos a vontade de Deus na nossa vida e isso nos fez ficar satisfeitos. Diga comigo, ficar satisfeitos. Jesus disse, eu vos nomeei para que vocês vão à vossa vida. E possam dar fruto, deem fruto na vossa casa, na vossa profissão, na vossa família, nos vossos amigos. Deem o meu fruto em vocês. Vocês estão em mim, vocês vão dar o meu fruto. E sabem porquê é que isso é importante? Porque vocês ao darem fruto, ou seja, fazem a minha vontade, dá fruto. E esse fruto vai produzir uma coisa na vossa vida. O vosso gozo, a vossa alegria vai ser completa. Porque sempre que fazemos a vontade de Deus, aquilo que sentimos ser a vontade de Deus, aquilo que o Espírito de Deus nos faz sentir que é para fazer, nós ficamos tão satisfeitos, tão... como se costuma dizer, comi que nem um abade. Eu comi que nem um pastor. Mas todos nós não, eu comi que nem um filho de Deus, eu fui alimentado. O problema é que nós, porque temos esta tendência fantástica, Deus diz assim, olha, fazes um bolo, vais ter com a tua vizinha, e oferece-lhe o bolo. Senhor, mas a minha vizinha, aquilo é... Estás a ver? Aquilo é um ninho. Se eu vou lá bater à porta, eu saio lá toda partidinha. Tu não estás a ver a minha vizinha. Mas Jesus diz, não, mas eu quero que vais lá levar o bolo. Não, Senhor, eu prefiro ir para a China pregar. E a gente entra naquelas jogadas com Deus, porque... Não é? É como aquela história do mancebo rico, não é? Do moço rico que foi ter com Jesus. E, Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida? O que é que eu hei de fazer? E Jesus disse, olha, vai, honra o teu pai e a tua mãe, cumpre as regras da lei, não é? Porque era ao princípio. E ele disse, Senhor, eu já fiz isso desde sempre. Ótimo, fantástico. Então, olha, falta-te uma coisa. E Jesus só mencionou isto porque isso era aquilo que ele tinha como luta. Diz, olha, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e vem e segue-me. E Jesus disse isso porque isso era o problema dele. Ele estava amarrado com as coisas materiais, porque para outras pessoas ele não iria dizer isso. Percebe o que é que eu estou a dizer? E alguns têm medo que Jesus diga, olha, vende tudo e segue-me. Calma, ele disse aquilo àquele mancebo. E aquilo ensina-nos a que nós não devemos estar amarrados ou presos às coisas materiais, correto. Mas naquele caso, a vontade de Jesus para aquele rapaz, porque viu que essa era a sua guerra, era a sua cena, a sua questão, Jesus disse, olha, no teu caso em particular, vai fazer isso. E o que é que o moço fez? Diz que não fez, foi-se embora e diz que triste no seu coração. Porque sempre que nós não fazemos aquilo que Deus põe no nosso coração, nós não vamos experimentar nutrição, nós não vamos ser alimentados, nós não vamos ser satisfeitos e vai ficar sempre um buraco na nossa vida. Há qualquer coisa que falta. E aí entra-se na busca de qualquer coisa que satisfaça aquela necessidade. Mas deixe-me dizer, quando nós fazemos a vontade do Pai, o nosso gozo vai ser completo. Agora, fazer a vontade do Pai às vezes é desconfortável, mas o resultado final, a gente até cresce. Amém? Se até o bacalhau é crescido, também nós podemos ser. E vou terminar aqui, apesar de ter aqui uma série de coisas. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Então, em primeiro lugar, como é que nós somos alimentados? Nós nos alimentamos do quê? Do corpo de Cristo, da vida do corpo, da interação uns com os outros, dos relacionamentos. E nós somos alimentados, porque até às vezes nas experiências menos boas, nós aprendemos alguma coisa. Sabe, há uns anos atrás eu trabalhei com algumas pessoas de quem me queixei tanto, eu não compreendi a sua ação.
Eu achei que foram injustos e que fizeram e aconteceram não sei o quê. Hoje eu olho para trás e digo assim, graças a Deus por aquela gente na minha vida. Fizeram-me tão bem. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa que a Bíblia ensina. Esta é agora só para... Essa é extraordinária. Não me pagaram para dizer isto, mas vou dizer. Os amigos abençoam-nos, mas quem nos faz promover na vida são os inimigos. Uns promovem-nos porque falam tão mal de nós, que as pessoas ficam a conhecer-nos. E ficam tão curiosos, será que ele é assim tão mau? Deixa lá saber como é que ele é. E acabam por promover-nos em forma de publicidade. E os inimigos, às vezes, pela sua ação contra nós, nos levam a agarrar mais a Deus, certo? A fazer o que é certo, a crescermos, e isso faz com que nós sejamos promovidos em muitas áreas da nossa vida. Mas pronto, este foi uma à parte. Segundo lugar, nos alimentamos com o quê? Com a vontade de... Amém. Participarmos com Jesus na obra, na sua vontade, satisfaz mais o nosso apetite espiritual do que apenas consumirmos de forma passiva reuniões. E em terceiro lugar, claro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, deixando depois toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência, desejai ardentemente ou fervorosamente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Pedro está aqui a falar para os cristãos específicos a quem ele estava a falar, porque ele reconhecia que eles deixaram de crescer. E percebeu que eles deixaram de crescer porque, em vez de se alimentarem da palavra de Deus, começaram-se a alimentar de outras palavras. Outras palavras que produziram na sua vida o quê? Malícia, segundo a Escritura, conforme nesta tradução está escrito assim, malícia, engano, fingimento, invejas, maledicência. E sabe, isto foi resultado de uma má nutrição. Certo? Se o irmão comer muitas couves, ou muito feijão, o irmão à noite vai ver o resultado da sua alimentação. Para já vai ficar a dormir sozinho. Segundo lugar, vai começar a ver o lençol a voar pelo quarto e nem pensa que está mal assombrado. Certo? Porque quando a gente tem uma má alimentação, sempre há algum sintoma, alguma coisa que vai surgir da nossa vida. E aquilo que surgiu aqui nestes homens foi fruto de uma má nutrição. Então Pedro estava a dizer, gente, ponham de lado isso, ok? Esqueçam isso. Isso foi resultado de uma má alimentação. O que vocês precisam não é de voltar a ser bebés. Vocês precisam é de voltar a ter aquela ânsia pelo alimento certo, como vocês tinham nos vossos primeiros tempos de filhos, como filhos de Deus. Ele não diz, pronto, voltem lá a ser bebezinhos, a andar ao colinho, pronto, já arrotaste, tá bom, muito bem, vamos lá mudar a fraldinha, andar com outro. Não, era isso que estamos a falar. Estamos a falar de voltar a ter o mesmo desejo, certo? E uma criança, bebê, quando aquilo é para comer, saiam-me da frente. Está bem? Ainda conseguem ser piores do que eu. Certo? Um bebê, quando chega à altura de comer, ele não quer saber mais nada. Ou me põe comida na boca ou eu não me calo. Ninguém dorme aqui nesta casa, ninguém está em sossego. E Paulo está a dizer, e isto é importante para nós percebermos isto, eu já disse isso várias vezes, que um dos melhores sintomas da recuperação de alguém que estava doente é a volta do apetite. A pessoa começar outra vez a sentir fome, a sentir vontade de comer. E gente, deixa-me dizer, nós, para crescermos, Ele dá o crescimento, mas nós precisamos nos alimentar bem. Porque crescimento implica nutrição em primeiro lugar. Primeiro, nutrimos a nossa vida com a vivência, com a interação, com o relacionamento entre nós na igreja. E se não percebemos isto, nós vamos ter uma parte da nossa nutrição que vai estar a falhar. Em segundo lugar, nós somos alimentados espiritualmente quando estamos sensíveis à voz de Deus. E nós fazemos aquilo que Deus exatamente nos diz, não aquilo que nós negociamos com Ele. Amém? E em terceiro lugar, sem dúvida, nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Agora surge aqui um problema. É que algumas pessoas, ao ler este versículo, pensam que aquilo que Pedro está a dizer é isso mesmo. Vamos voltar àquele tempo em que alguém nos põe comida na boca. Não é só voltarmos a desejar aquela comida boa, mas percebermos que já não é da mesma maneira. Quando nós éramos bebés espirituais, nós crescíamos apenas das reuniões, dos pastores, dos ensinadores das Escrituras. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos de aprender a fazer as nossas próprias receitas.
Nós precisamos de nos alimentar diariamente com pensamentos de Deus. Não é ler a Bíblia por regra. Eu não gosto daquelas coisas dos mapas que às vezes existem. Leia a Bíblia num ano. Não é? E aquele mapa, eu não gosto, quer dizer, não tenho que gostar ou deixar de gostar. Quem quiser pode o fazer. Para mim não é importante eu estar a ler versículos bíblicos de empreitada e tenho que ler não sei quantos capítulos por dia, porque depois aquilo passa e nada ficou, muitas vezes. Mas nós precisamos nos alimentar. E se nós percebemos a Bíblia, a palavra de Deus, como alguma coisa através do qual Deus fala connosco, e nós nos aproximamos da palavra todos os dias com as expectativas assim, é a mesma coisa que eu me levantar e sentar e dizer, tenho aqui um pequeno almoço continental à frente. Aqueles que não sabem o que é continental, é aqueles pequenos almoços dos hotéis, com tudo. Eu sou buffet, estou a buffet, pronto, esquece o continental, não é? E que vamos lá e a gente tem o sumo de laranja e tem, alguns que até comem feijão, mas eu não sou capaz, e o bacon e os ovos e não sei o quê, e a gente diz, grande da pequeno almoço, e a gente vai logo de manhã com aquela, a gente até nem tem fome, mas aquilo é tanta comida e tão boa que a gente até come 3 vezes. Eu conheço malta que vai de férias, para o pequeno almoço, comem, e depois andam o dia todo sem comer para poupar dinheiro, mas ainda estou a brincar. Percebe? Seja de manhã, seja à tarde, seja durante o dia, andemos com o Novo Testamento, usem agora a multimédia, nós podemos de alguma forma irmos nos alimentando da palavra de Deus. Sem dúvida a Bíblia diz que Deus deu pastores, deu ensinadores, evangelistas, por aí afora, apóstolos e tal, à igreja, para que a igreja vá crescendo pelo seu ministério de ensino e cuidado. Mas deixem-me dizer que crescermos em Deus começa por ter o bom alimento, mas também por assumirmos nós a responsabilidade de fazermos a nossa comida. Minha esposa teve de cama agora, já deu os pipis aí. Pensei que era. Vê lá se ele põe isso a dar quente. Apesar de já de trás a gente já ia fazendo umas coisas, mas é assim, nós não podemos até telefonar, não te importas vir cá a casa fazer comida? Ficava ao Miguel, o que é que sabes fazer? Sei fazer uns guisados. Então anda cá, olha, sábado estás tu de escala, vais cá à tua casa fazer-me um guisado. Certo? Nós temos que aprender a fazer. Então a gente mete mãos à obra, não sabemos ainda fazer, não temos o nosso toque pessoal, mas vamos ao livro de instruções. Por isso é que a Elisa diz, à frente, eu com receita, à frente aquilo é tudo. E aquilo sai como está lá. O que é isto? Não brincamos ou quê? Certo? Aquilo sai e fazemos e a gente vai aprendendo. Daqui a uns tempos, como as nossas mães e a grande parte dos irmãos aqui, chega a um tempo que a gente já não precisa de receitas. Não é? A gente já tem o nosso toque pessoal, já sabe os temperos e tal. Aqui, o que é que há no armário? Olha, hoje é sopa com tudo. Estamos lá para dentro. Não é? E a gente aprende a fazer o nosso toque especial. Ontem no casamento, quando eu estive, muita gente no fim veio ter comigo e tal, dizer que tinha ficado tocado, impressionado com aquilo que foi falado e tal. E eu disse, eu não tenho nada a ver com isso. O meu patrocinador é que mandou dizer estas coisas. Mas ele estava a dizer, nisto e naquilo. Disse, olha, o patrocinador é o mesmo. Os agentes é que são diferentes. Na verdade, os ingredientes são sempre os mesmos. Agora, nós somos simples chefes de cozinha. E cada chefe de cozinha consegue pegar nos mesmos ingredientes e fazer receitas completamente diferentes. Certo? Por isso, e isso vem do quê? Vem da capacidade. Qualquer chefe de cozinha, meus irmãos, se vocês falarem com eles, além de um período de escola, mas depois foi no seu dia-a-dia, que eles aprenderam a fazer as suas próprias receitas. Experimentaram, queimaram, fizeram coisas erradas, tentaram outra vez. Não foi isso que Jesus fez com os discípulos, foi. Durante 3 anos andou-lhes a dar comida à boca. Durante 3 anos andou a ensiná-los, olha, vocês façam isto. E depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, foi para o céu, os discípulos ficaram cá e fizeram o quê? Ok, vamos seguir as receitas. Mas depois, passado um tempo, eles já estavam a cozinhar a sua própria comida. E a igreja chegou aonde chegou hoje. Deixem-me dizer, meus queridos, Deus dá o crescimento, mas nós precisamos nos alimentar bem. Amém? Amém? Só 2 ou 3 é assim, pastor, já acaba a falar em trabalho, já perdeu a piada toda. Mas a verdade é esta, Deus dá o crescimento, diga comigo, Deus dá crescimento. Deus dá crescimento à minha vida, dá crescimento à minha família, dá crescimento aos nossos amigos, à igreja no geral. Mas nós precisamos de perceber, para que haja esse crescimento, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é alimentar-nos com o corpo,
alimentar-nos com a vontade de Deus, alimentar-nos com a palavra de Deus. No fundo, tudo vai dar a Deus. Ele dá o crescimento, mas Ele também dá a nutrição. Amém? Vire-se lá para a pessoa que está ao pé de si e diga assim, eu vou te devorar. Aqui é que dá o caso. É o bicho, é o bicho. Amém? Só um pequeno à parte. Mas, em primeiro lugar, eu quero que nós possamos perceber isto. Para crescer, nós precisamos uns dos outros.